Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Nós novamente juntos, juntinhos, togetherinho, na disciplina Saúde e Segurança no Trabalho. Vamos iniciar toda a nossa conversa, principalmente na parte de reflexão sobre segurança no trabalho. É lógico, se nós mantivermos a segurança no trabalho, logicamente nós estaremos saudáveis e estaremos íntegros no nosso corpo, beleza? Totalmente. Por isso que a segurança do trabalho, ela na realidade, ela visa proteger a integridade física do trabalhador, olhar para o meio ambiente e olhar para os recursos naturais. Tá bem claro? Então vamos nessa, que é bom a beça. Essas rimas ricas é que nos fazem felizes. Muito bem. Pessoal, agora uma seriedade, porque a segurança no trabalho ela é muito importante para todos os profissionais, certo? Eu, por exemplo, pessoal, eu sempre falo da minha vivência de fábrica como engenheiro químico, como químico, muito importante. Nesse tempo todo, eu nunca me acidentei, certo? Tive alguns acidentes na indústria provocados por imperícias e também por atos inseguros, né, em relação aos acidentes. Portanto, é bom nós fazermos um pouco dessa reflexão. Olha que interessante. A segurança, ela é uma questão de legislação, de lei ou filosofia de vida? O que vocês acham? Será que a segurança, seja ela quaisquer, ela precisa existir legislação? Ou tem que ser uma filosofia de vida? Você, como profissional, principalmente nós, como profissionais da área química, então, muito importante, segurança, reflita bem, legislação ou filosofia de vida? Pessoal, filosofia de vida. Você tem que ter a filosofia de vida sempre juntinha com a segurança. Beleza? Quanto vale uma vida? Ou seja, quanto que vale a sua vida? A gente tem valor? Esses valores de vida ou de membros? Quanto que vale cada membro do seu corpo? Aí você fala, o que é importante no meu corpo é o coração. Que coração, rapaz? Todos os membros do seu corpo e todos os órgãos do seu corpo são importantes. Cada um tem uma função. Então isso é muito importante. O coração. Eu te tiro um rim, eu te tiro um fígado, te tiro uma parte, você não sobrevive. Então, a filosofia de vida é muito importante para que nós possamos entender bastante sobre a segurança. Tá bem claro? Qual seria, pessoal, o valor claro, né? Vou até fazer algumas anotações aqui com vocês. Qual seria, quanto que vale a sua vida, quanto que vale cada membro seu? Um dedo, esse dedinho não vale, vale. Esse dedo não vale, para um violonista. Gente, a gente tem que avaliar, é um ser humano. Então nós temos que ter, geralmente, toda essa filosofia incorporada na gente. Qual a importância das normas e procedimentos de segurança para nós podermos executar uma tarefa laboral, quaisquer uma tarefa? Pessoal, tem que existir normas. Não é que a gente vai fazer o que a gente quer. Não é. As normas de segurança são muito importantes. Então, normas e procedimentos. Por isso que existem as NRs, as normas regulamentadoras
né, que regulamentam atividades laborais. Né? Nós temos até hoje 37 normas, algumas já eliminadas, certo? Mas muitas delas novas. Nós temos normas específicas, a última aí, por exemplo, da plataforma de petróleo, que é a NR37, que é a última, foi lançada em 2018. Então, nós precisamos estar conscientes que essas normas e procedimentos são muito importantes, ok? Só para a gente refletir. Quando a gente fala quanto que vale um membro do nosso corpo, é muito importante que nós verificamos uma estatística sobre isso. E quem faz essa estatística, pessoal, geralmente o Ministério da Saúde. É verdade, ele tem um órgão que é a parte do INPS, né, que tem todas as informações sobre os acidentes, aqueles que são registrados. Existem muitos acidentes que não são registrados. Olha que interessante, vamos ver. Membro do corpo. Em 2008, os membros inferiores, nós tivemos em 2008 103.115 acidentes com membros inferiores. Então, se a gente notar, ele fazia parte da cadeia de 13,79%. Eu só vou citar este. Em 2016, pessoal, espera aí que eu estou tendo um problema aqui técnico, só um minutinho. Em 2016, a gente pode notar que diminuiu, foi para 90. Em 2017, diminuindo cada vez mais. Isso é muito importante, porque é lógico, essa diminuição, né, em relação ao número de acidentes é muito importante em relação à conscientização. A gente tem que estar consciente, né? Daí isso aí está ocorrendo uma conscientização. A gente verifica que os membros superiores, né, aqui, são os que mais se acidentam, que são os membros superiores, não é verdade? Depois dele vem os membros inferiores e depois o tórax, articulações, tecidos. Esses outros aqui são vários acidentes que não são, por exemplo, catalogados tipo de membro, entendeu? Então a gente tem, pessoal, uma relação muito importante para a gente, uma conscientização. Olha bem, essa fonte é muito importante, que é a revista Proteção de 2019. Isso aí são estatísticas novas, só para você ver o crescimento e a evolução no Brasil, né? E no Brasil, o que acontece com esse tipo de acidente? Bem claro até aqui, conscientizando. Vamos refletir mais um pouquinho, tá? Segurança no trabalho é mais do que um dever. Ela é um direito e uma garantia do trabalhador, que ao oferecer seu trabalho, não é verdade, e seu bem mais valioso, a sua vida, em troca de uma remuneração adequada, não coloque em risco sua saúde física e mental, garantindo o pleno desenvolvimento das suas atividades, com qualidade e segurança. Mais do que uma exigência legal, segurança deve estar diretamente ligada à sua condição de vida diária. Não pode ser por causa da lei que você vai agir de forma segura em atividades laborais ou na sua vida. É muito importante que nós, né, nos envolvemos, principalmente toda a coletividade, diretamente às empresas e à empresa que você trabalha. Beleza? Sempre pensando em prol da segurança. A introdução da segurança no trabalho. A segurança do trabalho é uma conquista do trabalhador, pessoal. Isso aí vem lá dos Estados Unidos, em épocas muito antigas. Quando eu não vou falar sobre segurança no mundo, eu só vou citar. O Brasil ainda está caminhando na parte de segurança. A Europa está muito mais na frente do que nós. Os Estados Unidos, que é o centro de desenvolvimento da segurança industrial no mundo, tá?
que está em primeiro lugar, sempre lá. Então, em termos de segurança, o trabalho é executado de forma bem clara. Eu tive uma oportunidade de estar no Canadá, pessoal, e eu vi a segurança dos trabalhadores de obras de rua. É uma coisa que você fica impressionado. Eu ficava parado olhando, falei, não acredito. Eu não acredito que você está executando essa atividade dessa forma. Porque eu sei que no Brasil eu executo a mesma atividade de formas diferentes. Então isso é muito importante para que nós nos conscientizemos sobre esse tipo de atitude. Segundo a Organização Mundial, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2004, olha, isso aí em 2004, eu não sei a opinião dela agora, ocorreram 270 milhões de acidentes de trabalho, sendo 160 milhões de casos de doenças ocupacionais, sendo seu custo equivalente a 4% do PIB mundial. Gente, o PIB mundial é muito dinheiro. Então, o custo desses acidentes gera 4% do PIB mundial. Então, que interessante que esses acidentes aí do mundo, a maior parte aconteceram em países subdesenvolvidos, beleza? Em que acarretou um custo equivalente a isso daí. Sendo que cada acidente ou doença ocupacional representava a perda média de 4 dias de trabalho. Gente, 4 dias de trabalho, esses 270 milhões de acidentes, você imagine quanto tempo que ficou sem trabalho, ou seja, o custo desse quanto tempo sem trabalho. Segundo a OIT, todo dia morrem 5 mil pessoas devido a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a quaisquer atividades laborais de uma forma geral. A história de segurança do trabalho, vamos lá, isso aí no mundo, né? Naquela época, no século IV a.C., e tinha escritos que já mencionava doenças de mineiros relativos ao chumbo. Olha que interessante, na parte química é que desenvolveu toda essa estrutura de segurança do trabalho. No século I, Plínio e Galeno em Roma fizeram referência a envenenamento decorrente de trabalhos de enxofre, zinco e vapores ácidos em indústrias lá. Olha, século I. Em 1473, o Ulrich Elenok escreveu sobre doenças de trabalho provocadas por gases. Então, a área química é que despertou toda essa parte, todo o desenvolvimento de segurança do trabalho. Então, muito importante nós, químicos, estarmos cientes disso. O italiano Bernardino Romanzini escreveu sobre a medicina ocupacional, já a medicina relativa ao trabalho. O inglês Percival Potts descreve o câncer dos limpadores de chaminés. Gente, as chaminés antigamente elas ficavam muito incrustadas e eles colocavam operadores para poder limpar essa chaminé e eles tinham um câncer relativo aos produtos químicos dessa limpeza. Em 1833, houve a promulgação do Ato das Fábricas, a cólica do pintor, né? Porque, por exemplo, as tintas utilizam muito materiais inorgânicos para dar cor, né? O chumbo, né? Era muito utilizado em indústria de tinta. Eu tenho experiência, que eu tenho 17 anos em indústria de tinta, certo? Então eu sei que existem pigmentos totalmente tóxicos e que hoje não. Hoje já existe até as tintas já desenvolvidas à base de água para não ter solventes aí, para gases, para poder não contaminar o meio ambiente e também o trabalhador. A tremedeira, né, dos chapeleiros relativa ao mercúrio. Olha bem, 2 doenças que vocês não podem nunca, o químico tem que saber na ponta da língua. Na ponta da língua não, senão você contamina. Na ponta da língua não. O saturnismo, que é doença relativa ao chumbo. O hidrargirismo, que é doença relativa ao mercúrio. E a silicose, que é uma doença relativa à sílica, poeiras de areia. Tá, ok? Em pedreiras nós temos muito isso. Saturnismo, hidrargirismo,
né? Nunca. Chumbo, mercúrio e sílica. Ok, químicos? Em 1943 foi criada a CLT, muito importante, que nada mais é do que a constituição das leis do trabalho. Ali já começou a dar um passo para a gente ter a proteção dos trabalhadores. Em 1944, oficialmente, foi instituída a Comissão Interna de Prevenção de Acidente no Brasil. Olha bem, em 1944, você vê como a ciência, segurança, ela é nova aqui no nosso país. Em 1949 foi criada a primeira CIPA, a primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nos portos, em Santos. Em 66 foi criada um dos maiores órgãos que todo engenheiro de segurança, todo técnico de segurança e todos aqueles envolvidos na segurança do trabalho têm que conhecer, que é a Fundacentro, que fica em São Paulo, que é a Fundação Jorge Duprat, né, sobre segurança e medicina do trabalho. Quem gostar da área de segurança, principalmente na área química, pode fazer cursos de aperfeiçoamento na Fundacentro em São Paulo. Em 71, a SOBS, né, que foi fundada a Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança. Quando vai criando isso, pessoal, vai existindo uma preocupação bem grande em relação ao trabalhador e ao trabalho que ele executa. Portanto, o nível de acidente de trabalho, a tendência é descer. Em 71, a CLT, que era aquela que foi criada em 1943, ela dedica o capítulo 5 somente à segurança do trabalho. Se você pegar a CLT e pegar o capítulo 5 da CLT, você vai ver lá sobre a segurança do trabalho. Em 78, importante, o Ministério do Trabalho, através da portaria 3214 de 78, ela aprova as normas regulamentadoras que estavam já previstas lá no capítulo 5 da CLT. Muito importante, eu até destaquei em vermelho para vocês poderem saber que essa parte aqui é muito importante. Beleza? Em 86 foi criado, aí vem o sindicato, né, dos técnicos, dos engenheiros e assim por diante. 87, muito importante, Eusébio, todos os dados estatísticos que eu colho sobre segurança do trabalho vêm da revista Proteção. Essa revista ela é assinada pela biblioteca. Quem tiver a oportunidade de poder dar uma observaçãozinha, a revista Proteção ela é chique, tá ok? Ela te informa tudo sobre segurança. Em 98, a Constituição estabelece direitos relativos à segurança do trabalho. Olha que é novo. Olha bem, em 2002 foi criada a NR30. 2003 o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que está relativo à aposentadoria especial, que foi cortada esse ano, mas aqueles que trabalharam antes de 2020, antes da lei que aprovou a Previdência Social, não é verdade, ainda tem direito. Só para você ter uma ideia, em 2012 foi criada a NR15, sobre o trabalho em altura. Olha o desenvolvimento. Em 2015 foi criada a NR36, olha aí, que abate processamento de carne. Os frigoríficos, não tinha lei. Antes de 2015 não tinha lei. Eles verificaram que o número de acidentes estava muito grande. Então, precisou criar a lei. A mesma coisa, gente, olha aqui, ó, se a primeira CIPA foi criada em Santos, no Porto de Santos, por que nas plataformas de petróleo foi criada somente em 2018, que é a NR37, que é relativa à segurança nas plataformas de petróleo? Você vê que nós estamos engatinhando na parte de segurança e é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Documentos legais em relação à segurança. Primeiro é a CLT. Beleza, pessoal? CLT. E o segundo, a portaria, né? Essa portaria aqui, essa portaria 3214 de 78, que aprovaram as normas regulamentadoras e que está no capítulo 5 da CLT. Essa portaria estabeleceu as alterações posteriores da RENEM que seriam determinadas pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Muito importante
isto daí. Portaria 3214 de 78, sobre a segurança do trabalho. Os documentos legais, né, são as NRs, né? As NRs, por exemplo, aqui, olha, em 73 foram criadas as NRs, que é normas rurais. Nós sabemos que a segurança na área rural ainda está gatinhando. E ela só foi aprovada em 88. Olha aí, 10 anos depois que foi aprovada as normas regulamentadoras. Quer dizer, até hoje a gente vê que tem avanços na área rurais em relação à segurança, mas ainda a gente vê fazendas por aí fazendo, exigindo o trabalho dos seus operadores sem equipamentos de proteção, sem proteção do meio ambiente e sem proteção dos recursos naturais. Então essa lei ela está sendo mais rigorosa hoje. A OIT, né, incorpora essas leis brasileiras, convenções da OIT, quer dizer, a OIT tem a sua, ela promulga decreto, as convenções internacionais são promulgadas após submetidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. A OIT falou assim, não pode fazer isso, aí vai para o Congresso Nacional para ver se a gente coloca nas nossas leis brasileiras. A OIT é muito importante também, que é a Organização Internacional do Trabalho. Além da legislação básica, leis, decretos, instruções normativas, não é verdade, que a gente da área federal, nós estamos cansados de saber que existem. Olha, interessante que a gente faça uma avaliação, eu tirei tudo da revista Proteção, né, dados de 2019. Olha bem, vamos ver aqui, o norte do país, em 2017, teve esse total de acidentes aqui, 2.600.000. O sudeste, 22.758.000. O Nordeste, 8 milhões. Só para você ter uma ideia, tá ok? Olha o número de acidentes com a CAT registrada. O que é CAT? Na realidade, comunicação de acidente de trabalho. Todo acidentado tem que comunicar ao INSS se foi acidente. E tem uns também sem registro. Você imagine que tem muita coisa ainda correndo aí neste mundo, gente, da segurança sem registro. Então, imagine para fazer a estatística. Mas a gente sabe que o norte tem isso, o sudeste. Olha o sudeste, e nossa Minas Gerais está aqui. É lógico que no sudeste a gente sabe que São Paulo, né, que é o maior estado da federação, na verdade, em relação ao número de pessoas e fábricas, centro, né, econômico do país, ele tem um número de acidentes muito grande. Mas olha Minas, gente, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e compete com 35, olha aqui, olha, se você verificar aqui, olha, dentro desses aqui, olha aqui, 35%, olha lá, o acidente típico, perdão, aqui foi a porcentagem, acidente típico, que é na indústria, e o de trajeto. O de trajeto é aquele que ele está a caminho, saindo ou indo para o trabalho. Você vê que é grande, tá ok? Se você somar aqui o acidente, é lógico que é maior a proporção, o acidente típico, né? Que é aquele durante o desenvolvimento da atividade laboral. E o de trajeto não deixa de ser grande também. 65, 19, de doença de trabalho eu tenho 1,75 e sem registro eu tenho 12 aqui no Sudeste. A gente pode ver que Minas Gerais segue quase a mesma linha, né, de todos. Beleza? Muito importante saber esses dados. Acidente por idade, olha que interessante, vocês estão nessa idade aqui, olha, Então a gente vê que a maior número de acidentes acontecem, né, também com sexo ignorado, né, que hoje é gênero. A gente vê que a parte masculina se acidenta muito mais do que a parte feminina. Olha bem, no acidente típico, olha que interessante. Quer dizer que a mulher, vocês mulheres que estão me ouvindo, que são maravilhosas, vocês se acidentam muito menos que os homens, mesmo na mesma atividade laboral. Quer dizer, o cuidado que vocês têm muito maior, não é verdade? Um ponto positivo para vocês.
Aqui o histórico de acidente por setor, importante para nós, a indústria, tá certo? Tem vários tipos de indústrias aqui e tem a quantidade de acidentes de trabalho, desde 2010 a 2017. A gente nota, né, que olha, em 2010, 310, em 2011 aumentou, 316, em 12 diminuiu, 13 aumentou um pouquinho, 14 diminuiu um pouco mais, 15 diminuiu, 16 diminuiu, 17, pessoal, olha que beleza. Esse acidente na indústria está fazendo com que você, profissional que esteja na indústria, você está tendo cuidado, um maior cuidado hoje. Quer dizer, 2018, 2019, 2020, a tendência é diminuir. É o conhecimento dessa disciplina maravilhosa que é saúde e segurança no trabalho, ok? Eu, como engenheiro químico, como engenheiro de segurança que sou, né, e que nunca me acidentei, isso é muito importante, eu fico muito feliz com essa diminuição. A gente pode ver, né, que a parte química tem todos aqui, como vai ficar o slide para vocês, vocês podem analisar aí a indústria que você se encontra, se ela estiver aqui, para você ver o que está acontecendo com ela. Ficou bem claro esse histórico? Olha, histórico de acidente de trabalho registrado por atividade econômica, não é verdade? Nos últimos anos. Nós temos aqui, por a indústria, que é importante, né? Ela teve tudo isso aqui, olha, os acidentes, está vendo? Teve uma década aqui que aumentou, né? Teve um aumento, e da 2014 para cá está ocorrendo uma diminuição. Isso é muito importante, pessoal. Vocês estão ficando conscientes sobre atividades laborais, qualquer uma, ok, técnico? Tem que estar sempre ligado nesse tipo de acidente. Pessoal, então esta aula ela vai ser postada para você no Class e, por favor, assistam ela, depois eu vou dar alguma atividade de aprendizagem para vocês, né? Eu dou sempre atividade de aprendizagem relativas a concursos, tá ok? Que isso é muito importante para você entrar numa indústria. Feliz e um abraço a todos!